Ok, parte 2 sobre o vídeo da lei da exceção. Então vocês já perceberam que tem alguns exemplos, né? Eu falei do batismo, ainda que falei resumidamente, eu estou falando para quem está familiarizado com os textos e pelo menos com o contexto geral da Bíblia. Se fosse para ler texto, ia ser muito mais demorado o vídeo, né? Mas vocês podem perceber que isso que eu estou falando são coisas bíblicas. Agora depende do entendimento de cada um, né? Tem gente que não aceita a lei da exceção. Então, pode perceber que muitas pessoas não vão ser salvas. Tem que ir lá para a igreja dela, aliás, ser batizado pela segunda vez para ser salvo. Já viu falar? Quando vai para a Congregação Cristã Brasil ou para a Igreja Adventista, tem que ser batizado de novo, porque o seu batismo na igreja anterior não valeu. Não estou dizendo que todas são assim. Talvez você seja de uma ou de outra e queira defender a sua igreja. Nem gasta tempo defendendo, porque eu sei que tem igrejas que fazem isso. Tem irmãos que falam, eles não estão mentindo. Pode ser que na sua não seja assim, mas em muitas são. Tem que ser batizado pela segunda vez, já desprezando outras igrejas e outro ministério a respeito de salvação. Não pode desprezar isso. Você acha que só porque eu estou falando sobre o episcopado, esses ministérios restaurados, as duas casas, sete festas, transição de alianças, eu vou dizer que as pessoas que estão nas igrejas não estão sendo salvas? Eu não posso dizer isso. Eu posso dizer que muitas delas não serão. Isso é óbvio, mas eu não posso dizer que todas não serão. Não, tem pessoas que vão ser salvas. Aliás, tem pessoas que acham que vão ressuscitar na primeira ressurreição, mas não vão. Elas vão ressuscitar só no grande trono branco e lá elas serão absolvidas. Esse é assunto para quem estuda a palavra. Agora, mais exemplos da lei da exceção. Eu já falei do chamado de Paulo. Vamos voltar para Paulo. Não falei de Santa Ceia, de batismo. Vamos voltar para Paulo. Paulo está usando a vida de Tito e de Timóteo na lei da exceção. Qual é a lei? A lei é que para uma pessoa impor as mãos sobre as outras, estabelecer dons, transmitir dons do Espírito do Senhor, e estabelecer cargos, estabelecer organização, a lei é que a pessoa seja um episcopo, um bispo. Paulo fala para Timóteo, em 1 Timóteo 4, que não é para ele impor as mãos precipitadamente sobre as pessoas. E essas pessoas são aquelas que Paulo falou que é para ele constituir bispo. Leia lá, abra aí na sua Bíblia e lê. Paulo fala, no mesmo contexto que ele fala que é para se esforçar, para ler, se esforçar na leitura até que ele fosse lá, para se esforçar na leitura, na meditação, na exortação, até que Paulo fosse lá. E não era para impor as mãos precipitadamente, era para tomar cuidado com a doutrina. Paulo fala, toma cuidado com a doutrina, medita nessas coisas e nela ser diligente, não vai pôr a mão de maneira imprudente, entendeu? Timóteo, um jovem, isso é a lei da exceção, irmãos. Qualquer pessoa poderia entender isso e teria que aceitar isso como lei da exceção. Timóteo, 1 Timóteo 4, no 5, ele fala que é para Timóteo não rejeitar o dom que foi imposto sobre ele pelas mãos do presbitério. Eu acredito que isso deva estar em 1 Timóteo 5, ou está na segunda carta. Eu acredito que está no 5, a minha anotação ali já foi embora, eu levei para baixo, lá para baixo. Então tem esses dois pontos de imposição de mãos dentro da carta de Timóteo. Timóteo, irmãos, é um jovem. Timóteo só poderia exercer essas funções ministeriais e ele, como um jovem, escolher quem é que vai ser um ancião mesmo, quem é que vai ser um bispo, por causa das cartas de Paulo, que daria autoridade para ele fazer isso. E Paulo já deixou recomendado mesmo na carta: ninguém despreze a tua mocidade. Olha aqui, ó, Timóteo, esse é o dever que eu estou te encarregando. A igreja iria ler essa carta. Timóteo iria chegar e falar: paz do Senhor, irmãos, vamos fazer uma reunião, chegou uma epístola do apóstolo Paulo, essa é a prova, então vamos ler todos aqui e analisar. No primeiro capítulo, todos já iriam ler: Timóteo, esse é o dever que eu te encarrego. Isso é uma lei da exceção. Naturalmente, por via de regra, essas coisas não podem acontecer. Um jovem
não pode sair estabelecendo presbítero. Entendeu? Se o Senhor mostrar para mim no tempo certo que eu posso chegar e fazer isso, estabelecer isso, vamos supor que o Senhor me encarregue dessa tarefa, isso vai ser para mim como uma lei da exceção, porque eu sei que para fazer isso você tem que ser episcopo. Imposição de mãos é episcopado, não é qualquer pessoa não. Não é pastor não, pastor é dom. Se o episcopo for bispo, claro que ele vai ser um pastor, mas nem todo pastor é episcopo. Entendeu? Então, existe a doutrina da imposição de mãos, existe, o escritor de Hebreus falou isso em Hebreus 6, a doutrina dos batismos e da imposição de mãos. Os apóstolos impunham as mãos, se curavam e saravam, mas isso era porque eles estavam sob a autoridade do bispo, que era Cristo, o episcopo deles. Se Cristo não tivesse transmitido essa autoridade para eles, eles não poderiam fazer, porque eles eram solteiros, eles não conheciam nada, absolutamente nada, nem sabiam que o mestre deles iria morrer. Foi uma tarefa que o Senhor deu para eles ali no momento, para eles espalharem o Evangelho. Isso é lei da exceção. Depois Deus vai e organiza as coisas. A palavra está cheia de exemplos, irmãos, sobre lei e lei da exceção. Enquanto uma lei não é estabelecida, aquilo que for praticado não é pecado. Por exemplo, Adão e Eva tiveram filhos e os irmãos fizeram relações uns com os outros. O mundo foi multiplicado através de relações entre irmãos. Mas depois Deus estabeleceu uma lei, falando que não pode. Ele não queria que fosse assim. Deus queria que fosse manifesto amor de irmão para irmão, não amor sexual. Se Deus não falasse isso, hoje a gente estaria tendo relações com os nossos irmãos. Deus fez isso para multiplicar a humanidade, mas depois Ele queria ensinar para a gente o que é irmão, o que é amor de pai para filho, de filho para pai, de irmão para irmão. Esses tipos de amor, o amor de um marido para uma mulher. Entendeu? Abraão casou com Sara, que era sua meia-irmã. Será que Abraão cometeu um meio pecado por isso? Não, porque não existia lei. A mesma coisa com essa questão de imposição de mãos. Depois que Jesus estabelece uma lei para o apóstolo Paulo, ali vira lei. A imposição de mãos é do presbitério, a não ser que o Senhor trabalhe com a lei da exceção, e isso tem que ficar confirmado. Compreendeu? E tem pessoas, e muitas, e quase todas para falar a verdade, que vão pegando esses textos e vão fazendo tudo de maneira errada, rejeitando a palavra digna de aceitação. Essa palavra não é digna de aceitação, então aceita ela de maneira dignamente. Isso é a doutrina de imposição de mãos. E também a lei e a lei da exceção. Sobre a lei e a lei da exceção, tem muitos outros exemplos, mas eu dei aqui os melhores. E você pode conferir isso na Bíblia. Ainda que eu não abri nenhum texto, não li, eu citei textos que você pode confirmar que existe escrito. Se não fosse assim, a palavra de Deus iria se contradizer. Em vários pontos, não é só nessa questão de imposição de mãos e de presbitério não. Tem mais exemplos antes de fechar o vídeo. Eu vou ver se eu consigo dar mais uns 2 ou 3 exemplos. A nossa própria ressurreição. A própria ressurreição do homem. O escritor de Hebreus disse que ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Da onde ele tirou isso? Ele leu Gênesis. Adão desobedeceu uma lei e desobedeceu a lei por causa de fé, e aí por causa dessa desobediência entrou o pecado, e através do pecado entrou a morte. Então o homem morre uma vez e depois disso ele vai ressuscitar para o juízo. Essa é a lei. Qual é a lei da exceção? Que o próprio Deus estabeleceu e trabalhou. O próprio escritor de Hebreus fala, ele só não usa o termo lei de exceção, mas está ali, implícito. O próprio escritor de Hebreus fala que muitas pessoas pela fé ressuscitaram, mas elas voltaram a morrer. Elas não ligaram dos seus bens serem despojados, não amaram a sua própria vida porque elas tinham em vista uma ressurreição superior. Ou seja, pessoas morreram 2 vezes. E não foi só ali no caso do que o escritor de Hebreus está falando. No Antigo Testamento também ocorreu isso.
Pedro ressuscitou pessoas que voltaram a morrer. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, muitos corpos de santos ressuscitaram e entraram na cidade santa, mas voltaram a morrer. E eu acredito que é até desses aí que o escritor de Hebreus está falando. Mas a ressurreição, que é a ressurreição de Cristo, que é chamada no Apocalipse de primeira ressurreição, aí é a ressurreição daquela que você ressuscita para nunca mais morrer. Ou seja, antes disso acontecer, tem pessoas que não vão morrer. Paulo não fala isso? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos? Ele tirou isso de Daniel capítulo 12. Que tem pessoas que vão ficar vivas até o fim, até o 1335. Nem todos vão morrer. É uma lei. Até nações que vão restar não vão passar pela morte. Não vão passar pela transformação dos corpos, já é uma outra lei da exceção, mas não vão morrer. Vão passar desse mundo para o outro. Cristãos que vão passar pela transformação dos corpos, os que morreram ressuscitarão. Agora os que não morreram serão transformados. Ao passo que existem pessoas, a lei é que você morre uma vez e depois disso vem o juízo. A lei da exceção é que tem pessoas que morrem 2 vezes e tem pessoas que nem morrerão. Ficou claro a lei da exceção? Então a mesma coisa você aplica quando Paulo usa Tito e Timóteo. Porque senão pessoas vão usar Tito e Timóteo para falar que um jovem pode ser pastor, um jovem e ainda solteiro, que pode impor as mãos, e aí você vê uma carnalidade espalhada pelo mundo. Fornicação entre pastores, entre jovens, pessoas que receberam as mãos de maneira precipitada na cabeça, invalidando qualquer palavra fiel à sã doutrina que é digna de aceitação. Tá certo, irmãos? Então, eu acabei fechando o assunto da imposição de mãos e da lei da exceção dentro desses 3 vídeos. Eu continuei um diretamente e no total foram 3, como eu falei lá no primeiro. Esses vídeos estarão na playlist e acredito que se você tiver a fim de aprender isso e principalmente se você tiver a fim de restaurar, você vai passar por toda a playlist e acompanhar esses estudos. Tá bom? Então é isso, fiquem todos na paz. Deus abençoe.